Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em algo que protege todo mundo, mas que muita gente nem sabe que existe: os princípios do direito penal. São como regras não escritas que colocam limites até mesmo em quem cria as leis. Usando um guia de estudos como base, vamos descobrir juntos essa camada de proteção essencial contra o poder do Estado. Para começar, pare e pense um pouco nessa pergunta. Parece um absurdo, né? Mas ela vai direto no ponto principal da nossa conversa de hoje. O Estado tem um poder gigantesco de punir, e é fundamental que esse poder tenha regras muito claras. Pois é, só o Estado pode, legalmente, prender alguém. Mas o direito penal não serve só para dizer o que é crime. Ele é, na verdade, um verdadeiro manual de instruções para o próprio Estado, estabelecendo limites bem claros para que essa força toda não vire uma tirania. E olha, isso não é só teoria não. Uma análise de provas importantes de concursos mostra um dado impressionante. Quase metade das questões é sobre esses princípios modernos. Sabe o que isso quer dizer? Que as regras que protegem o indivíduo contra o Estado são o assunto do momento. É um reflexo de como a gente está cada vez mais focado em garantir os direitos de cada um. Então, vamos começar pelo alicerce de tudo isso: as regras que definem como as leis penais podem ser criadas e aplicadas. É aqui que a base de um sistema justo é construída. O primeiro grande pilar é o princípio da legalidade. A ideia é bem simples: não existe crime se não existir uma lei dizendo que aquilo é crime. Pensa num jogo de futebol. O juiz não pode inventar uma regra nova no meio da partida e sair aplicando cartão. A regra tem que estar lá, escrita, antes do jogo começar. Com a lei é a mesma coisa. E de mãos dadas com a legalidade, vem a anterioridade. A legalidade diz: precisa ter uma lei. A anterioridade completa. E essa lei precisa existir antes da pessoa cometer o ato. Parece um detalhe, né? Mas é um detalhe poderoso que impede que alguém seja punido por algo que nem era crime quando foi feito. Para isso ficar bem claro, olha esse exemplo. Imagina que em 1989 a pena para sonegação fiscal era de até 2 anos. Aí, em 1990, uma nova lei aumenta essa pena para 5 anos. O princípio da irretroatividade garante que essa lei mais pesada não pode viajar no tempo para punir mais quem cometeu o crime lá em 89. A lei só pode voltar no tempo se for para beneficiar o réu. Justo, né? Ok, já entendemos as regras para os criadores de leis. Agora vamos virar o foco para os princípios que são um verdadeiro escudo para a pessoa que está enfrentando o poder do Estado. E talvez o maior escudo de todos venha direto da nossa Constituição. É o famoso princípio da presunção de inocência. Na prática, isso quer dizer que todo mundo é inocente até que se prove o contrário, com uma condenação final, definitiva, sem mais nenhuma chance de recurso. É o ponto de partida de tudo. Agora, um princípio com um nome que parece complicado, mas a ideia é super simples e humana: intransigência. A pergunta aqui é bem direta. Um filho deveria herdar a pena de prisão do pai? A resposta, claro, é um sonoro não. A punição é pessoal e intransferível. Ela não passa para a família. Mas atenção, aqui tem uma exceção importante. A pena, como a prisão, não passa adiante. Agora, as consequências financeiras do crime, essas sim podem passar. Se a pessoa condenada morre, a obrigação de pagar uma indenização, por exemplo, pode ser cobrada dos herdeiros. Mas tem um limite, claro, só até o valor da herança que eles receberam. Ninguém paga do próprio bolso. Certo. Já vimos as regras para criar as leis e para proteger quem é acusado. Mas e a punição? Ela pode ser qualquer coisa? De jeito nenhum. Existem fronteiras bem definidas que não podem ser ultrapassadas. E quem desenha essa fronteira é o princípio da humanidade. Ele coloca um limite claro no que o Estado pode fazer. A nossa Constituição proíbe penas que são consideradas cruéis ou que ferem a dignidade da pessoa. Essa lista é uma garantia de que, não importa o crime, um nível mínimo de civilidade será mantido. E tem mais: a punição não pode ser um carimbo, igual para todo mundo. O princípio da individualização da pena garante que a sentença seja, como o nome diz, individual. Ela acontece em 3 momentos. Primeiro, o Congresso cria uma faixa de pena. Segundo, o juiz define a pena exata olhando o caso concreto. E terceiro, na execução, a pena é adaptada à pessoa. Agora a gente vai entrar numa das áreas mais curiosas e, eu diria, fascinantes do direito penal. É quando uma atitude que, no papel, é crime, acaba não sendo tratada como um... Vamos entender isso. Tudo começa com uma situação bem pé no chão. Carlos pegou uma barrinha de chocolate de R$ 2,50. Pela lei, isso é furto, certo? A grande questão é: será que vale a pena mobilizar toda a máquina da justiça criminal por causa disso? Para responder a essa pergunta, a Justiça criou um tipo de teste com 4 critérios. Para que o ato seja considerado insignificante, a resposta para todas essas perguntas tem que ser sim.
É um filtro para garantir que o sistema penal foque no que é realmente grave. E a conclusão é essa. O direito penal não foi feito para se preocupar com coisinhas mínimas, com ninharias. Esse é o princípio da insignificância, que muita gente chama de princípio da bagatela. Ele serve para reservar o peso da lei para aquilo que realmente ameaça a sociedade. Bom, depois de ver tudo isso, a gente chega na pergunta final. No fim das contas, por que tudo isso importa tanto? A resposta é simples, porque esses princípios são a linha que divide uma sociedade livre de uma autoritária. Então vamos só recapitular rapidinho. A gente viu a legalidade e a anterioridade, que garantem regras claras, a irretroatividade, que proíbe punições piores no passado, e os escudos do cidadão, a intranscendência, a humanidade e a presunção de inocência. Esse aqui é basicamente o mapa da nossa proteção. E a mensagem principal é essa. Isso tudo não é só detalhe técnico de advogado. Cada um desses princípios é um tijolo na muralha que protege a nossa liberdade individual contra qualquer excesso do poder do Estado. Eles são a garantia de que as regras valem para todos, inclusive para quem as cria. E para a gente fechar, fica uma provocação para pensar. A gente viu como esses princípios formam um escudo, mas o direito não para, ele evolui. Se fosse possível criar e adicionar mais um princípio nessa muralha de proteção, qual seria? Fica aí a reflexão. Muito obrigado pela companhia.